Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais relevantes da minha vida atualmente, que é relacionamento, casamento e papéis na relação. E para falar sobre esse assunto, além de mim, está aqui hoje uma pessoa que eu admiro bastante, o Lucas Scodeler, que é teólogo, filósofo e psicanalista com ênfase em relacionamentos. Seja muito bem-vindo, cara. Thiago, é um prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Muito bom, obrigado, cara. E ó, antes de a gente entrar no tema, deixa eu compartilhar com você algo que me deixou muito feliz no final de semana. Por favor. E esse final de semana, meu pai foi batizado. Que legal, cara. Meu irmão foi batizado. Meu sogro foi batizado. Meu enteado foi batizado. O Kaique foi batizado. Uau. E uma galera foi batizada, cara. Isso é muito legal, né? É uma benção, hein? É uma benção. Esse foi o final de semana abençoado aí da década. Foi incrível. Incrível, Que viu? legal. Incrível. Eu recebi uma palavra sobre isso há 2 anos atrás. E aí, Deus me fez lembrar, eu fui buscar no meu bloco de notas. Eu vou ler para você quando terminar o episódio aqui. Você vai ver que chocante que foi. Bom, antes de a gente começar, se inscreva aqui no nosso canal, no Spotify, onde você estiver, para você não perder nenhum episódio, tá? Eu vou ler um trecho de uma passagem aqui pra gente. Tá bom? Porque acho que daqui a gente vai extrair talvez horas de conversa. Bora. Tá? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Isso é Efésios 5, 21, 25. Cara, isso daqui é chave para um relacionamento sólido, né? Sim. O que você tira disso daqui, Lucas? Essa passagem, ela é normalmente mencionada quando as pessoas falam sobre relacionamentos, só que você tem que pegar a passagem na sua completude, né? Da primeira palavra à última palavra ao ponto final, a gente tem muitos mecanismos filosóficos, teológicos e comportamentais que precisam ser respeitados, né? Então a primeira delas é a reciprocidade afetiva de valores também que existe entre todos os agentes pertencentes a essa passagem. Porque muitas pessoas pegam a parte onde fala que a mulher tem que ser submissa e ela descarta todo o dever masculino. Quando convém, né? Quando convém. Aí o homem, ele cita a parte das obrigações dele ou do direito de liderança que ele tem ali e descarta o lado da esposa. A gente tem que ver que isso, na verdade, é uma construção hermética, chave e fechadura, que ela precisa ser respeitada de A a Z. E isso é o casamento. É muito importante a gente compreender, e isso é uma coisa que gera sempre polêmica quando a gente fala sobre a submissão matriarcal, né? A submissão matriarcal, a submissão da esposa, ela é uma submissão condicionada. Ela é uma submissão condicional. Isso significa que a esposa temente a Deus, serva de Cristo, ela precisa se submeter ao marido, sim, quando ele se submete a Deus. Porque quando ele não se submete a Deus, ela precisa ser a primeira a adverti-lo. Quando uma pessoa está advertindo a outra, ela não está submetida. Ela está chamando a atenção. Então, esse processo de a esposa se submeter à liderança do marido, sim. E a gente tem aqui explicações muito modernas com relação, por exemplo, à neurociência, né? Uma tendência psíquica de tomada de decisão com viés racional muito maior, correlacionado com a presença de testosterona, uma tendência a tomar decisão muito mais emocional, afetiva, com a ausência da testosterona e a presença do estrógeno, da progesterona. Então a gente vai ter uma tendência muito clara de homens tenderem a ser mais racionais, mulheres femininas tenderem a ser mais emocionais, e é exatamente por isso que o homem vai ser a cabeça, porque ele vai ter uma facilidade um pouco maior de ver a situação de maneira fria, não afetiva, e aquela tonalidade afetiva que é necessária para dar todo o teor da riqueza da vida em casal, quem vai trazer é ela. Então a gente vai ter claramente assuntos onde é melhor que o homem tome a decisão e a gente tem que seguir a visão masculina em certas decisões e a gente ouvir o que o feminino tem e seguir a decisão feminina em outras. Porque a complementaridade da vida familiar é perfeitamente construída por Deus entre o masculino e o feminino.
E o homem é bom em algumas coisas e a mulher é boa em outras coisas. Perfeito, perfeito. A minha interpretação, ela é muito parecida com isso também, né? Porque, afinal de contas, eu fiz uma postagem um dia desses, onde a gente fazia uma pequena brincadeira para defender o argumento, né? A gente colocava o seguinte, a minha esposa dizia, eu casei por interesse. E aí eu respondo, eu também casei por interesse, né? E aí ela diz, eu casei porque eu precisava de alguém para cuidar melhor do meu dinheiro. E aí eu coloquei, e eu casei porque eu precisava de alguém para cuidar melhor da minha saúde. E essa brincadeira, ela tem a ver com os papéis no casamento. Sim. Porque se ambos quisermos cuidar do dinheiro, e ambos quisermos cuidar da saúde, e ambos quisermos fazer a proteção, a segurança da casa e prover, e tudo, cara, no final das contas a gente vai acabar se anulando ou a gente não vai ser eficiente, né, no gerenciamento do nosso casamento. E a gente vai acabar tendo muitos problemas por causa disso. Então, essa passagem é muito importante porque ela traz isso que você acabou de dizer, onde cada um tem a sua função, certo? Só que, então, pegando o que você trouxe aqui, a função do homem é amar a esposa, a função da esposa é ser submissa ao homem, mas desde que, e obviamente existe um condicionante, o homem seja submisso a Deus. Exato. Certo? Porque não faz sentido ela ser submissa a alguém que fere princípios. Exato. Não é mesmo? Então faz muito sentido. Só que vamos então falar um pouco sobre essa relação, né? O que seria, no caso do papel do homem, o amor? Porque diz assim, ó, maridos amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E eu queria inclusive que você falasse para um público que não necessariamente é cristão aqui, ou seja, o que significa amar a mulher como Cristo amou a igreja para os maridos, para os homens? Qual que é a função deles? Eu vou falar minha interpretação teológica como teólogo também, que é... E aí a gente tem esse viés muito claro do homem masculino. Ele tem uma facilidade, uma tendência à tomada de decisão racional. E a gente que gera conteúdo, a gente sabe como... Quando você está falando com o público masculino, quando você traz fatos e dados, você tem um engajamento maior do público masculino. E quando você traz histórias e personagens, você tem um engajamento muito maior do público feminino. Tá? Então, quando a gente está falando de o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele tem que amar de maneira racional. E aqui a gente tem um primeiro paradoxo, porque muitas pessoas, elas falam assim, mas como assim amar de maneira racional? O amor... Tiago, ele é um estado de espírito. Ele não é uma emoção. Tá? A gente entendendo então que o amor é um estado de espírito, ele pode ser densificado num processo de tomada de decisão intelectual como uma decisão racional. Porque Cristo amou a igreja apesar de todas as suas falhas. Só que isso não muda o fato de que Cristo via todo o potencial de florescimento e de frutificação que a igreja possuía, e é essa a visão que o marido tem que ter da tua esposa. Então, na hora que ele ama a sua esposa de maneira racional, ele tem que manter aquela ausência de emocionalidade. O amor masculino, ele é feito para ser dessa maneira. Tá. Ele não é para ser um amor emocionado. Ele é para ser um amor racional, que basicamente é uma constatação em hábitos e atitudes e uma vivência, uma decisão que é aceitar como é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Essa frase é uma constatação racional cognitiva do que o amor é, que é um estado de espírito, mas já no paradigma intelectual e no paradigma afetivo também. Porque quando a gente consegue olhar, o marido olha para a esposa e ama ela de maneira racional, é porque ele consegue justificar para ele o amor. Ele consegue dizer, eu amo a minha esposa por causa disso, apesar das falhas que ela tenha, apesar de ela ter me tratado mal um certo dia, apesar dela ter feito isso, aquilo, eu continuo decidindo amar. O amor da esposa é diferente. O amor da esposa, ele é um fruto de uma aspiração de admiração. Ela precisa conseguir olhar para o marido, e ela precisa olhar para o marido e ver ele como grande. Aí ela consegue refletir isso num estado de espírito que é o amor, que é aceitar esse homem como é, sem esperar que ele mude, dando o seu melhor como esposa. Porque ela consegue ver ele com o potencial futuro que ainda não se desdobrou. Mesma coisa que o marido faz de maneira racional, ela faz no processo afetivo e depois espiritual. Ela tem que olhar para o homem e falar assim, esse homem vai ser grande. Ele já é grande, só que ele não sabe quão grande ele é ainda. Eu vou ajudar ele a florescer e frutificar. Quando a mulher consegue ver o marido dessa maneira, ela ama.
aí.